Olá pessoal, tudo bem? Na tela, a variante das trocas da Rui Lopes. Nós já mostramos no canal, vou deixar o link nos cards para o vídeo em que eu mostro a variante das trocas da Rui Lopes, proposta e jogada pelo Lasker, segundo campeão mundial, com D4, visando a trocar as damas e tentar ganhar o final com a maioria de 4 contra 3 no flanco rei. Hoje nós escolhemos a linha com o roque, ao invés de jogar D4 aqui, o roque, que é a linha que o Fischer popularizou nos anos 60 e é a jogada mais jogada atualmente, e tem muitas variantes interessantes, muita coisa legal para a gente ver. E eu acho que ela é uma abertura muito lógica, muito fácil de entender, e é fácil de ir acrescentando os planos e as variantes ao longo do tempo. Então vamos ver aqui nessa partida rápida aqui. As negras começam com bispo D6, e aí vem D4, um lance super natural na posição. Veio dama F6, e aqui já é a primeira imprecisão, certo? Aqui o correto seria E por D4 com dama D4 e F6, trancando a diagonal, certo? Veio dama F6, e aí as brancas cometem outra imprecisão com bispo G5, certo? Devendo elas terem trocado os peões e depois jogar o bispo G5, mas as negras fogem para uma casa inadequada, dama E6, certo? Deveriam jogar dama G6, né? Mirando aqui o ponto G2 para jogar bispo H3 num momento melhor. Então dama E6, e agora as brancas jogam e colocam as negras numa armadilha com um padrão que está formado na posição. Qual é o padrão? O padrão é esse aqui, pessoal. A diagonal aberta aqui e a dama aqui no fundo. Agora ficou fácil, né? D por E5. O cavalo está protegendo, e aí as negras caem no erro, caem na armadilha. Bispo por E5 e dama D8, checkmate. Então, pessoal, vejam que o bispo G5 não é o lance mais preciso na posição, porque as negras têm esse recurso aqui ainda, certo? Mas vejam que depois do D por E5, bispo por E5 é um erro tático de não ver o mate em um lance aqui, certo? Qual seria a alternativa? Bispo E7, mas a posição das negras já é bem comprometida, com peões dobrados e peão a menos também. Só para demonstrar rapidamente, poderia seguir com cavalo C3, dama G6, e teria muito jogo. Bom, essa partida aqui, partida de internet, um blitz, rating dos jogadores 1152 e 1126. Vamos ver mais uma. Então, E4 E5, cavalo F3 C6, bispo B5 A6, bispo por C6, D por C6, roque, bispo G4. Essa linha é muito interessante para as negras, porque as brancas não têm mais bispo aqui para contrabalançar essa cravada. E nas variantes fechadas da Rui Lopes é comum o lance H3, justamente para impedir o bispo G4. E aqui ele é jogado também, com H5, e aí, pessoal, é que vem o lance. O lance correto aqui é D3. Nunca se toma esse bispo permitindo a abertura da coluna H para a torre e para a dama chegar em H4 também, certo? O lance correto aqui é D3, e essa tensão fica latente na posição por muitos lances nessa variante. Mas nós vamos ver aqui os erros, certo? Porque o nosso objetivo
é ver os erros para não cometer. Então aqui o jogador das brancas, ao invés de D3, jogou H por G4, H por G4, e aqui realmente não tem mais salvação. Nós vamos ver algumas possibilidades. Veio cavalo H2, dama H4, nessa partida aqui, dama G4, dama H2, checkmate. Vamos ver outra possibilidade aqui no H por G4. Sim, aqui H por G4, H por G4. Computador aqui da torre E1, com alguma possibilidade de melhor de defesa, né? Bom, depois do dama H4, também pode ser tentado, torre E1 pode ser tentado, mas a vida não fica mais fácil não. Olha só, é uma caçada implacável. Olha isso. Quer dizer, a situação das brancas está muito difícil. Né? Olha aí. Tá? E aí as brancas abandonaram. Então, pessoal, mais uma miniatura bem interessante, bem didática. Deixa eu colocar aqui na posição final. Rating das brancas 1067 contra 1171. Vamos ver outra. E4, E5, cavalo F3, C6, bispo B5, A6, bispo C6, DC6, roque, bispo G4, H3, H5, HG4. Vamos concentrar um pouquinho nesse erro aí. Cavalo por G4, cavalo H2, dama H4, ameaçando checkmate. E agora, cavalo por G4, segue dama H1. A mesma coisa da outra partida. Apesar do cavalo estar protegido pela dama, ele não cobre a casa H1, somente a casa H2. E aqui, pessoal, vamos ver aqui, eu quero mostrar aqui o rating 1357 versus 1364. Vejam que apesar de 300 pontos mais altos, os jogadores cometem o mesmo tipo de erro, certo? Então é um padrão, E esse padrão de entregar a peça na quinta para abrir o peão, né? Abrir a coluna com a captura de peão, coluna com torre no fundo e a dama chegando rápido, é um padrão recorrente em muitas posições, tá? Isso é bom de saber. Vamos só dar uma conferida aqui numa outra partidinha que dama H4, ao invés de capturar o peão, as brancas jogaram torre 1, vai dar praticamente a linha que a gente viu na partida anterior. Né, com a entrada da... Aí ele troca a dama, essa aqui é a diferença. Mas é a mesmíssima coisa. Muito bem. Vamos ver outra, e o rating aqui está ficando mais alto. Agora é 1685 versus 1712. E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5, A6, BC6, DC6, roque, bispo G4, H3, H5, HG4. Né? Um jogador aí com rating 1685 desconhece essa trampa aí das negras, né? HG4, cavalo E5, quer dizer, deixou a dama chegar lá, vai perder. E aqui, bom, aqui então estamos ameaçando de negras no checkmate em H2, as brancas tentaram F3. Como prosseguiu o ataque de negras, pessoal? Bom, qual é a ideia agora? Importante, restringir a fuga do rei. G3. Além de reforçar o checkmate, impede a saída por F2. Cavalo voltou para tentar cobrir o checkmate em H2, mas não defende H1. E tá aí o checkmate. Essa outra partida aqui, o rating das brancas 1868 versus 1884. Vamos ver aqui, ó.
E4, E5, cavalo F3, C6, bispo B5, A6, BC6, DC6, roque, dama F6, D4, E por D4, E5. Aqui o computador dá a linha com bispo G5, sendo melhor para as brancas, tá? Mas jogou E5. Dama G6. Então, olhando aqui para o rei, dama por D4, bispo D7. Outra possibilidade seria C5 aqui, né, para afastar aí um pouco essa dama. Poderia vir dama E4 e bispo E6 para não permitir mais avanços no centro. Bom, vamos ver aqui então. Dama por D4, bispo D7. Bispo D7. E aqui as negras fundamentalmente têm a ideia errada da posição com esse bispo D7 aí. Melhor lance aqui para as brancas, pessoal. Torre D1. Ameaçando a captura em D7. Veio roque na ala da dama, que parece um lance muito natural, protegendo o bispo com a torre, e o rei fica em segurança? Não. Brancas jogam, pessoal. Vale a pena tentar descobrir esse lance. Esse lance não é difícil, pessoal. Vantagem decisiva, dama A7. Dama A7 e não tem mais o que fazer, pessoal. Olha isso. Veio B6, seguido de dama A8, mate. Então, pessoal, olha aqui, ó, torre D1. Vejam como todo o plano com o bispo em D7 está errado. Aqui o computador dá dama E6 como o lance a jogar. Mas não é uma posição assim que dá vontade, certo? Porque as brancas têm muito mais desenvolvimento e muito mais ataque. Vamos ver mais uma. E4, E5. Eu falei o rating dos jogadores anteriores? Acho que sim, né? 1868, só mostrando aqui a posição final do grande rock. Aqui que foi esse checkmate. 1868 versus 1884, certo? Agora sim, vamos para outra. E4, E5, cavalo F3, C6, bispo B5, A6, bispo C6, DC6, roque, bispo D6, D4, E por D4, dama D4. E agora ficou uma variante salada de fruta, porque esse bispo aqui, ele tem que ser lançado para essa casa no lugar do bispo D6, logo após o roque. Aqui, nessa posição, o bispo G4 faz todo sentido. Nessa posição aqui, as brancas têm uma ameaça importante em G7. E aí bispo G4 simplesmente interroga na posição. F6 era o lance correto, defendendo ali por bloqueio o peão G7. Muito bem, jogou bispo G4, veio dama G7, bispo por F3, dama por H8. Olha só que caos já virou a posição, não é mesmo? Rei D7, defendendo o cavalo de G8 pela dama. G por F3, dama H4. E agora, pessoal, o feitiço virou contra o feiticeiro, né? Porque as brancas deixaram as negras montarem esse ataque aqui e não tem como defender. Dama G7, dama H2, checkmate, certo? Então vamos ver aqui. Nesse momento aqui é que tem que fazer alguma coisa para... Deixa eu ver aqui, ao invés de... Na outra partida teve também dama H4 direto aqui, né? Direto aqui ameaçando o checkmate. Vamos dar uma olhadinha. Dama por cavalo. Bispo voltou. Dama G5 oferecendo troca de... Não, aqui a branca consolida a vantagem, né? Aqui a branca consolida. Bom, pessoal, eram essas miniaturas que eu queria mostrar para vocês com a variante das trocas na Ruy Lopes.
moderna, com o lance proposto por Fischer. E são partidas casuais, né? Partidas casuais para a gente aprender aí os erros mais comuns, como explorar. Então, destacando essa cravada que tem de bispo, jamais tomar esse bispo, tentar desenvolver a ideia de abrir o centro com D4 continua valendo, né? E observar aí alguns padrões que as negras tentam usar, tentar tomar cuidado com essa dama que se aproxima do flanco rei, certo? Mas apesar de alguns considerarem essa variante até um erro por entregar cedo demais o par de bispo, ela mantém muita tática e muito jogo ainda em variantes que não estão completamente refutadas nos dias de hoje. Então tem muita variante ainda sendo jogada por grande mestre nessa posição. Tá certo, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons jogos a todos.